Bom dia a todos e a todas. A Secretaria Municipal de Educação de Divinópolis, por meio do Centro de Referência dos Profissionais da Educação, CRPE, em parceria com as editoras Ática, Scipione e Saraiva, promovem, neste ambiente virtual, a aula-palestra, a organização do trabalho pedagógico por meio de sequências didáticas. É um assunto muito discutido, um assunto que sempre que a gente ouve, aprendemos um pouco mais. Então, sejam todos bem-vindos. Diferentes concepções de aprendizagem geram diferentes práticas de ensino e, por consequência, diferentes formas de organizar o trabalho pedagógico. Uma dessas possibilidades sobre a qual muito se fala atualmente são as sequências didáticas. Então, convidamos a gerente de políticas educacionais da Secretaria Municipal de Educação, a Ana Paula Cândida Faria, para fazer as considerações iniciais. Bom dia, e é muito bom estar com vocês novamente, né? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? Mais uma vez, o nosso agradecimento à professora Juliane, né, ao pessoal do CRPE que está aí conosco, né, todos os professores, professoras, supervisores, né, toda a equipe que se disponibilizou a estar com a gente nessa manhã. Eu gostaria de contextualizar um pouco, né, dessa demanda que nós apresentamos para o CRPE e que, como sempre, acolheu muito bem, né, a nossa ideia. É inegável, né, gente, que uma boa escolha metodológica faz toda a diferença no trabalho do professor e da professora. Faz diferença porque ela possibilita, né, que, na medida da sua atuação, a gente concretize os objetivos propostos, né, em ações pedagógicas. E no ano passado, especificamente, a gente teve a oportunidade, no acompanhamento das propostas, né, das unidades escolares, de verificar que, especificamente, as sequências didáticas que estavam sendo desenvolvidas pelos professores, né, pelas equipes, elas nos mostraram quanto as sequências elas beneficiam, sobretudo nesse momento, nesse contexto remoto. E daí, numa das nossas reuniões de avaliação, a gente propôs, então, se é uma observação nossa, né? Se a gente viu isso nas escolas, por que não trazer isso à tona, demonstrando, mais uma vez, os benefícios, né, dessa boa escolha, os benefícios que esse planejamento sobre sequências didáticas pode trazer, não só para o professor enquanto proponente, mas, sobretudo, para o estudante que se encontra nesse contexto remoto, né, como um aliado das ações pedagógicas. E, então, nesse sentido, mais uma vez, né, a Gerência de Políticas Educacionais agradece a parceria, né, na pessoa da professora Juliane, equipe também do CRPE, por estar nos proporcionando aí esse momento. Desejo do fundo do coração que seja uma manhã intensa de reflexões, de grande aprendizado, né, e de ampliação de conhecimento, mesmo sabendo que muitos já conhecem sequências didáticas, já aplicam sequências didáticas, mas, como o Almeida bem disse, né, a cada encontro, a gente se reencontra com algo novo dentro dessa proposta, né, e com um novo fazer que o outro nos proporciona. Então, uma excelente manhã para vocês e muito obrigada. Obrigado, Ana Paula, pelo acolhimento. Então, pessoal, vamos seguindo, né? Eu não poderia deixar de mencionar aqui também a importância da participação nesse processo de organização dessa formação
da Gisele Rodrigues. Ela é representante das instituições parceiras, né, a Ática, a Scipione e a Saraiva. Esse momento de formação, né, que hoje está se concretizando, já tivemos ontem um primeiro encontro e hoje esse segundo encontro com um novo grupo de professores, ele foi também um resultado do empenho da Gisele, que desde o início ela se mostrou muito solícita ao nosso pedido e buscou nos atender. Mas, afinal, né, o que são e de onde surgiram as sequências didáticas? Em quais princípios devemos nos basear para se construir as sequências didáticas? Nesta formação, além da fundamentação teórica, serão mostrados exemplos de sequências didáticas. Teremos a oportunidade de interagir com a formadora, registrar os nossos questionamentos, as nossas dúvidas no chat da sala virtual e também no momento das oficinas que serão realizadas. Então, convido agora a professora Giuliane Russo, mestre em Escritura e Alfabetização pela Universidade Nacional de La Plata, Argentina, pedagoga, formada pela USP, fonoaudióloga, formada pela PUC de São Paulo, e especialista em alfabetização pelo Centro de Estudos da Escola da Vila. Professora Giuliane, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esse momento agora, eu te passo a palavra para você conduzir a formação. Seja bem-vinda e, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Queria desejar bom dia para todo mundo. Queria agradecer o pessoal do Centro de Referência, aí, dos profissionais da educação, o pessoal da secretaria, a Saber, ao Almeida, pela oportunidade de vir aqui, me encontrar com tantos professores e professoras. Eu agradeço tanto pela oportunidade pessoal, como eu disse no outro grupo, quanto pela oportunidade profissional. Como professora, eu fico muito contente e agradecida, pois ver instâncias assim, de formação continuada, ver situações de incentivo, né, a gente continuar, a gente, professor, continuar refletindo e se formando, é uma forma de valorização tanto da nossa profissão como da educação como um todo. Agradeço também aos professores, né, pela escuta aqui de manhã, pelo encontro, pela disponibilidade para a gente estar junto aqui refletindo e pensando junto. Como a Almeida falou, né, eu me chamo Giuliane Russo, de forma bem resumida, né, eu gostaria de contar para vocês que, além dessas titulações que o Almeida falou, né, do que eu sou especialista em mestre em alfabetização, acho que o principal título que me permite estar aqui compartilhando com vocês as reflexões que eu fui fazendo, e é um dos títulos que eu mais me orgulho, é de ser professora, né, de ter tido experiência na sala de aula, ter tido a minha formação na sala de aula, né, estudando e vivenciando todas as situações da sala de aula. Tenho trabalhado, né, como formadora de práticas de linguagem e de práticas inclusivas. E, mais recentemente, não sei porquê, né, eu tenho me dedicado mais especificamente à pesquisa da alfabetização em contexto remoto. Além disso, eu também, junto com uma outra colega, a gente modera um blog e um perfil no Instagram que tem o objetivo de compartilhar reflexões, né, com os professores sobre os desafios enfrentados ali pela escola, pelos professores, e também promover encontros com especialistas e referências na educação. Esse blog, ele surge em 2019 com a intenção de reivindicar o lugar de fala do professor, né, como um lugar potente, um lugar que pode produzir, né, saber. E aí eu faço o convite, né, para vocês conhecerem, se chama Reescritas. A maioria dos encontros lá são gratuitos. A gente, além de compartilhar textos, enfim, tem alguns encontros, né, com nomes muito relevantes, pesquisadores, formadores,
que a gente vai organizando muitos deles de forma gratuita, então fica o meu convite para vocês. Queria agradecer também e apresentar uma amiga, uma grande amiga e parceira de profissão, uma pessoa que está aqui hoje, que veio me acompanhar para me dar uma força, né? Eram muitos professores, eu fiquei preocupada com a questão tanto da gestão aqui da formação, e aí eu convidei a Cíntia Fondora Simão. Ela é uma referência na educação infantil, né? Principalmente na abordagem de Reggio Emília. Ela trabalha com assessoria, formação, tem uma larga experiência como coordenadora pedagógica, ela produz material, além de pedagoga, ela é psicanalista. Olha que honra nossa e a minha ter ela aqui dando esse apoio para a gente. Muito obrigada pela super força, Cíntia. Obrigada, Julie. Se você quiser compartilhar já a tela, sim. O encontro de hoje, a gente, né, se organizou para falar sobre as sequências didáticas, né? Deixa eu ver se já está aqui. Pode passar lá para o... tá aqui. Antes de passar, Cíntia, volta só tem aqui o endereço, acho que está do Instagram nessa apresentação, que é o Reescritasblog, @Reescritasblog. Pode passar. Bom, o encontro de hoje, né, está organizado aí dessa forma. E, para variar, né, não sei se vocês, professores, passam por isso, eu costumo achar que não sou só eu, é um mal de professor isso, sempre querer colocar mais coisas do que o tempo permite. Então, eu fui e voltei nessa apresentação e voltei tentando diminuir a minha fala. A primeira, parecia que eu ia ficar aqui, sei lá, uns 3 meses conversando sobre esse assunto. E aí eu fui reduzindo, né, frente à realidade aí do tempo que a gente dispõe. Eu acho que sempre quando a gente estuda muito sobre um assunto, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai se encantando por esse assunto, vendo sentido neles e sentindo muita vontade de compartilhar, né? Todos os detalhes, tal, que para a gente parece, nossa, isso é fundamental, né? Quanto mais a gente vai estudando, vai achando tudo fundamental. E aí, dado o tempo, a gente tem que fazer um exercício difícil para mim de selecionar. Então, eu organizei dessa forma, apresentando em linhas gerais, né? Eu recebi as perguntas que vocês mandaram pela inscrição, percebi que vocês querem mais uma parte mais prática, mas de toda forma a gente precisa ter uma fundamentação, um lugar de partida, então quero falar rapidamente, né, apresentar o que é a sequência, uma parte mais teórica, a estrutura, né, de uma sequência e a forma de elaboração, e aí a gente se deter mais tempo na parte dos planejamentos das atividades. Terminando, está previsto uma oficina, que vai ser um desafio interessante para o grupo, e depois finalizamos com a retomada e a discussão, certo? Pode ir. Desculpa. Bom, vamos começar aqui. Eu, como professora, verdadeiramente entendo, né, o desejo que a gente tem de participar de formações que falem mais da prática. Né? A gente vive diversas angústias, né, que só quem está dentro da sala de aula sabe. Angústias que às vezes a gente nem compartilha, né? O tanto de não saberes que a gente carrega e o quanto isso é esperado, mas o quanto a gente, no lugar de professor, se sente mal em se ver, né, incompleto. Isso vai gerando diversas angústias e a gente tem o desejo de ter respostas, né? Como que eu faço, né? Eu não sei alfabetizar, né? Se meu aluno está aqui, chegou no 5º ano, ele não sabe ler e escrever, eu não tenho prática com alfabetização. Eu não sei fazer isso com criança em situação de inclusão. Enfim, milhares de outros exemplos, né, de situações. Se meu aluno, eu já tentei de tudo, ele não está aprendendo. Como eu organizo o meu tempo, né? São diversas questões que a gente vai se deparando no dia a dia, porque o nosso trabalho ele é
de alta complexidade, a gente trabalha com muitas variáveis, né, na sala de aula, e aí essa angústia do dia a dia às vezes gera uma necessidade de ter uma resposta rápida, alguém que fale, não, faz isso que vai dar certo, ou siga dessa forma. Muitas empresas, vamos dizer assim, se beneficia desse afã ali dos professores, oferecendo materiais super pré-formatados, né? Já tipo de passo a passo, direcionado, e que vai pondo o professor num lugar pouco reflexivo ali da prática, porque ele vai atuando justamente nessa dor que não é individual, é coletiva, é parte da nossa profissão. Só que as práticas, né, das salas de aula, elas são muito diversas. Nesse grupo, por exemplo, tem gente do primeiro ano até, acho que Fundamental 2, né? Tem gente que trabalha direto com criança, tem gente que não. Tem gente que dá aula para o 9º ano de matemática, e tem gente que dá aula, sei lá, estou dando exemplos aleatórios, para o 9º ano, mais de língua portuguesa. É um grupo, por exemplo, um grupo aqui que é muito diverso. Além disso, há uma diversidade com o próprio professor, né? Então, hora ele está dando uma disciplina, com os professores de 1º a 5º, né? A hora está dando aula de matemática, a hora está dando aula de língua portuguesa, a hora de ciências. Um ano está com um grupo, um ano está com uma série, outro ano está com outra. Então, estou dando esses exemplos aqui soltos para exemplificar que é muito diversa a situação e que é diversa também as situações que as escolas enfrentam, né? Tem realidades que são bem distintas e que, se certamente eu ficasse aqui tivesse preparado essa apresentação, mostrando vários exemplos de sequência didática, poderia, sei lá, quando eu estivesse apresentando uma sequência de 2º ano, interessasse as professoras, talvez, das séries iniciais, mas todo o restante não se interessaria. Ou, quando fosse apresentado de séries finais, todo o restante, né, dos professores não se interessaria. Seria desinteressante para a parte dos professores que estão aqui. E talvez não servisse nem para aquele professor daquela série que eu estivesse apresentando, porque vai servir num determinado contexto, porque as sequências, elas são propostas pensando num público, pensando num objetivo. Então, eu estou apresentando uma sequência de animais polares, por exemplo, e o professor fala, mas a minha escola não tem esse trabalho com animais polares. Né? Não vai servir para mim. A gente não trabalha com esses objetivos na minha escola nesse momento, né? Então, a ideia de ter de ter mais sólida ali a questão teórica é porque, tendo clareza dos princípios que sustentam uma prática, a gente fica pronto não apenas para replicar os modelos, né, mas para mas partindo de um modelo, adaptar para a nossa realidade, conseguir adaptar para a nossa faixa etária, né, a faixa etária com que a gente trabalha, para os temas, né, que a gente tem interesse, para os temas do grupo. Então, eu vou passar rapidamente pela questão das teorias. Eu acho que é importante destacar isso, que não é sempre se fala da teoria e eu quero uma coisa mais prática. Por quê? É porque essa teoria, ela fala de princípios que são generalizáveis, né? Um exemplo prático, ele não é tão generalizável se a gente não tem firme da onde se parte, né? Eu tendo firmeza ali dos princípios, para mim pouco importa o tema, né? Se vai ser sapo, se vai ser urso polar, se vai ser algum tema de ciências sociais, não importa. Importa que aqueles princípios estejam garantidos. Bom, deixa eu respirar um pouco. Bom, e aí, então, eu vou passar bem rapidamente por essa questão teórica, né? E aí já dá para a gente pensar como vai respondendo ali essa perspectiva da sequência didática que eu vou apresentar para vocês.
Como vocês já devem saber, né, estarem carecas de saberem, há muitas teorias que explicam o desenvolvimento humano, né? Teorias que explicam como que o ser humano vai se desenvolvendo. Eu coloquei aqui 2 polos, né? O inatismo, que parte da ideia de que os fatores internos ao sujeito, à pessoa, os fatores biológicos, genéticos, psicológicos, são o que determinam a possibilidade do sujeito se desenvolver. Nessa perspectiva, inatismo quer dizer que nasce com, né? Você já nasce com esse potencial ali para se desenvolver. Se você não nasce com, você não se desenvolve. Então, por exemplo, crianças que nascem com alguma questão, né, física, de desenvolvimento emocional, psicológico, ela não tem como, nessa perspectiva inatista. Não importa o que a gente faça, ela já está determinada, né? A possibilidade dela já está determinada, pré-determinada por essas questões internas. No outro extremo, a gente tem a perspectiva que chama empirista, né? O empirismo, que fala, não é o fator biológico que importa, não são os fatores internos que determinam, são os fatores externos, né, que determinam o desenvolvimento do ser humano. Então, não importa se ele nasceu, como ele nasceu, se ele tiver tiver inserido num bom meio, com bastante estímulo, com bastante coisas, não interessa o ponto de partida ali biológico, né? Ele vai se desenvolver. Dessa perspectiva do empirismo, essas 2 perspectivas impactaram demais, como vocês bem devem imaginar, a educação. Porque delas se desenvolveram diversas teorias de aprendizagem. Né? A gente aqui na perspectiva do inatismo, hoje ela não existe muito, a gente não encontra ela muito pura, né? Porque já a influência do meio já é uma coisa mais dada como, não, a gente sabe que pode o cara ser sensacional organicamente, mas se ele não teve um meio favorável, pode ser que ele não se desenvolva. Mas essas ideias influenciaram muito a educação. Eu imagino que vocês devam escutar, talvez ainda hoje, gente falando, essa criança não tem como aprender. Né? Olha a família, já dei aula para a mãe, para o pai, já dei aula para o tio, ninguém aprende nessa família. Né? Tá falando de uma lógica aqui, né, essa criança ela é autista, ela tem síndrome de Down, né? Não, ela não tem como aprender, né? É um discurso que a gente ainda encontra cada vez menos, mas a gente ainda encontra muito na educação. Desse outro lado do empirismo surgiram vários métodos, né, de ensino. Porque se não importa o que o sujeito pensa, o que ele tem de conhecimento anterior, ele é considerado uma tábula rasa aqui, que ele é desprovido de conhecimentos, e que quando ele chega ali na escola é que o professor vai transmitir, né, o conhecimento a partir de um passo a passo. E dessa perspectiva surgiram diversos métodos de ensino. Nesses métodos de ensino, que vão pensando um passo a passo, independente do sujeito, independente de considerar, né, quando a gente pega um manual ali na internet, ou um livro, né, que é um manual, falando, 5 passos para você alfabetizar. Faça isso, 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 seu aluno vai se alfabetizar. Ele está partindo dessa lógica, de que é a influência do meio que vai determinar que não importa o que a experiência anterior, não importa o que a criança está pensando, ela está nesse outro polo. Dessas 2 ideias, né, dessas 2 teorias que influenciaram muito a educação e ainda influenciam muito, surge o interacionismo, que propõe que não é nem um polo nem um outro, né? O desenvolvimento é influenciado pela interação dos fatores internos e dos fatores externos, né? Que tanto o fator interno influencia quanto o fator externo influencia. Vai pensando nessa interação desses 2 polos, desses 2 aspectos. E aí, da perspectiva aqui das teorias interacionistas, são desenvolvidas diversas teorias de aprendizagem, né, que pensa como um sujeito passa de um estado de menos saber para mais saber, né, pensando nas aprendizagens especificamente. E aí,
uma das teorias que se descolam daqui da perspectiva interacionista é a perspectiva construtivista, que a gente, né, quem está na educação certamente já escutou falar. Pode passar, Cíntia. E aí, a partir, né, enfim, como eu falei, a partir dessa perspectiva interacionista aí do desenvolvimento humano, foram realizadas muitas e muitas pesquisas para pensar como as crianças aprendem, como elas passam, né, de um estado de menos conhecimento para mais conhecimento. Esse foi o problema de pesquisa do Piaget, que também quem está na educação deve ter escutado. Se não escutou, precisa escutar, porque ele foi uma referência importante por conta exatamente dessa pesquisa que ele faz, que é saber, né, ele era um biólogo suíço, para saber como que uma criança passa de um estado de menos saber para mais saber. E aí ele vai desenvolver toda a pesquisa dele, depois toda a teoria sobre aprendizagem. E o que essas pesquisas descobriram é que a gente também aprende pela interação, né? Pela interação com os objetos, com o meio, com o outro. O Piaget chama de objeto, e muita gente entendeu que era o objeto, só o objeto concreto. Eu dou ali as coisas para as crianças, ela aprende sozinha, interagindo. A criança aprende muito nessa interação com o objeto, mas não só com o objeto físico, né? Mas com o objeto social, com o objeto de conhecimento, com o outro, né? A criança vai aprendendo nessa interação, quando ela entra em contato e ela vai tentando descobrir, né, os modos de funcionamento, por exemplo, da língua escrita, né? E que não acontece sozinho, porque a criança vai interagir, ela tem uma limitação. E aí precisa de um professor, né, que esteja olhando aquilo e propondo interações mais desafiadoras, trazendo problemas para que aquilo não seja suficiente. Volta a Cíntia. Então, dessas perspectivas, o que essas pesquisas elas foram destacando? Que a aprendizagem ela é resultado da interação da ação do sujeito sobre as coisas. Então, pressupõe que o sujeito ele é um sujeito ativo, não é um sujeito que está ali, como na perspectiva empirista, passivo, esperando o conhecimento que o professor vai transmitir para ele por meio de um passo a passo, que ele tem conhecimentos anteriores, quando ele chega, ele já tem conhecimentos anteriores que ele foi acumulando de outras experiências, que ele não é uma tábula rasa e que esses conhecimentos são importantes, né, da gente considerar, e que se aprende por várias aproximações, né, a esse objeto de conhecimento, que não é numa interação só, eu fiz aquele passo a passo e aí ele já aprendeu, não, é preciso variadas e sucessivas interações. E se a gente parte da ideia de que a aprendizagem ocorre pela ação do sujeito com o objeto de conhecimento, com os objetos sociais e tal, eu preciso mobilizar essa ação, né? Eu preciso que ele atue sobre, com curiosidade, com interesse, com essa postura de tentar desvendar, de refletir. Então, o interesse e a disponibilidade do sujeito é fundamental, né, para que ele possa aprender. E aí o papel do professor, que não é mais um replicador ali de um passo a passo, é de ficar observando e tentando pensar propostas, né, organizando propostas que despertem essa ação do sujeito, que despertem ali por meio do interesse dele, que ele se mobilize para essa reflexão, né? Junto com todas essas pesquisas sobre a aprendizagem, também teve um movimento de problematizar a função da educação, né? Em um determinado momento, a educação era só para os filhos das pessoas mais ricas, né? Que tinha condição, que era para ser médico, para ser, enfim, filósofo, e as pessoas mais pobres não tinham acesso nem à leitura, nem à escrita, não se tinha esse interesse. Depois de um tempo, foi se entendendo que era importante que as pessoas soubessem ler, escrever e calcular minimamente. Então, a educação teve esse objetivo de formar mão de obra, né? Então, eu preciso de uma mão de obra minimamente qualificada, alguém que consiga colocar uma carta no correio, ou escrever para mim, ou que eu ditar,
e tal, não importava se a pessoa tinha alguma reflexão, se tinha um olhar crítico, eu queria era mão de obra para poder produzir ali, para trabalhar na minha fábrica. E com o tempo foi se vendo a necessidade da educação formar um cidadão crítico, da importância da educação para a formação de cidadãos críticos, né? Que leia e que possa concordar ou discordar, que possa não ser manipulado, né? Que olhe para a escrita, que possa manipular ali os números, operar com os números, enfim. E a partir disso foi percebendo, bom, para eu ter uma criança que aprenda, que queira ter interesse de aprender, né, com esse objetivo, foi se percebendo que a necessidade de aliar os propósitos comunicativos aos propósitos didáticos. O que quer dizer? Que as propostas feitas na escola, elas não fossem tão diferentes do uso social daqueles conhecimentos. Porque o que acontecia era, pensando na linguagem escrita, a criança estava inserida no mundo em que ela via outdoor, ela via letras e livros em diversos outros lugares, em placas, na casa, no mercado, e que chegava na escola, o que ela via era um recorte, né? Via, então, primeiro letras, depois fonemas, depois sílabas, e a língua escrita que existia fora da casa, fora da escola, era muito diferente da que existia dentro da escola. E aí, sei lá, bom, como você motiva alguém para ver uma coisa tão desconectada ali da realidade? Isso em diversas áreas, né? Estou dando um exemplo da escrita, mas na matemática, nas ciências sociais e naturais também. E aí foram vendo a necessidade de aliar o que acontece na escola com o que acontece fora da escola, que as práticas de ensino, os propósitos didáticos tivessem aliados ali aos propósitos sociais, né? As práticas sociais. E o que demandou o desenvolvimento de novas didáticas. Bom, então, isso tudo que a gente pesquisou e já se descobriu, não dá para a gente continuar ensinando da mesma forma. Que a gente não dá para ensinar da mesma forma hoje, sabendo que um sujeito é ativo, que ele tem conhecimento prévio, que ele aprende tendo interesse, pela ação, de quando se ensinava achando que era passivo, que ele não sabia nada, que era uma tábula rasa, que se aprendia por transmissão. Então, essa pesquisa de base demandou, né, novas pesquisas didáticas. E aí, as pesquisas didáticas, elas foram tentando ver soluções didáticas, fazer o que a gente chama de engenharia didática aí, para responder, né, esses novos fundamentos. Os projetos aqui e a sequência são duas modalidades que eu destaquei, mas outras foram desenvolvidas por aí, né? Aqui eu só quis exemplificar a sequência e os projetos, que eles têm exatamente esse propósito de aliar, né, os propósitos comunicativos aos didáticos, considerando todos esses outros elementos. Pode passar, Cí. Bom, e aí quais seriam as ideias chaves, né? Que eu acho que norteia o trabalho com a sequência didática. E aqui eu vou fazer um destaque, né? Porque formação hoje em dia traz essa outra demanda sobre sequência didática, sobre essa questão, e muitas vezes a gente vai associando ao trabalho presencial na escola. Mas essas ideias chaves, elas norteiam a nossa ação também no remoto. Uma coisa que aconteceu muito na pandemia, eu faço parte de um grupo de pesquisa de alfabetização, e aí quando teve a pandemia, a gente se dedicou a pensar nas questões relacionadas ao ensino remoto, a alfabetização nesse contexto remoto. E aí a gente analisando os grupos de professores, o que estava acontecendo e tal, muita gente que tinha uma perspectiva, né, de considerar o sujeito, na hora que deu a pandemia e foi para o computador, começou uma prática totalmente diferente daquela que fazia no presencial, né? E a gente pensou, bom, mas o ensino remoto só é possível numa prática mais tradicional, numa prática em que o controle está totalmente na mão do professor, que o aluno está ali só memorizando. O aluno, porque está no contexto remoto, ele vai aprender desse jeito, ou a gente que tem que aprender como os alunos aprendem dessa forma,
né? Bom, mas aí acho que vamos voltar aqui, porque são essas ideias que vão sustentar tanto a nossa prática presencial quanto na prática remota, né? E aí a ideia, que são ideias chaves que eu acho que é importante, né, a gente guardar, é a importância de aproximar as práticas escolares das práticas sociais, a gente não trazer coisas descontextualizadas ali para os alunos, mas práticas na escola que ele reconheça, né, sentido e valor, porque ele também vê fora, ele vê que aquilo faz sentido, ele reconhece aquilo como um saber social. Considerar o papel ativo dos alunos para a construção do conhecimento, né? Que ele não vai aprender só pela transmissão direta. A gente pode falar, sabe aquela ideia de já falei 1000 vezes e você faz a mesma coisa. Quer dizer que a gente está com a ideia de que a criança aprende pela essa transmissão ali, né? Que quanto mais a gente falar, vai fazer a criança vai entender. E que a necessidade de conhecer didática específica de cada objeto de conhecimento. Isso é uma coisa que eu tenho destacado sempre que eu vou fazer formação, porque quando a gente estuda na pedagogia, na faculdade mesmo, a gente tem ali a didática. É importante saber sobre a didática geral, a história da didática, mas hoje já se sabe que não há uma didática universal. Os objetos de conhecimento da matemática são diferentes do de língua portuguesa, são diferentes do de ciências sociais, são diferentes de ciências naturais. E que eu conhecer esse objeto de conhecimento, ter conhecimento dele, e eu saber ensiná-lo, como ele é diferente, a forma de ensinar, ela vai ser diferente. Como a criança constrói o saber sobre ciências sociais. E é um percurso diferente da forma como ela aprende sobre os números, como ela constrói o saber sobre os números. Então, eu saber isso é fundamental quando eu vou dar aula, né? Então, não há uma didática geral. A gente pode generalizar alguns princípios didáticos, mas quando a gente consegue conhecer mais as didáticas específicas, a gente vai ajustando mais a nossa intervenção, a nossa prática. Pode passar, Ci. Bom, e aí, entrando, né, nessa questão das sequências didáticas, né, que elas vêm para tentar responder essas questões, né, proporcionar um ensino com mais sentido, o aluno ativo e tal. Eu queria dizer que a partir dessas pesquisas foram desenvolvidas sequências e vocês vão ouvir muitos autores, né, falando sobre sequência didática. Autores mesmo que partam tem gente que não parte desse princípio e usa esse termo porque é um termo legal, né? É um termo que, não, lá na minha escola todo mundo faz por sequência didática, eu vou fazer mesmo sem entender bem o que é. E aí o que vai gerando, tem um monte de coisa que a gente vê por aí que não é sequência didática, né? Se vocês procurarem na internet, eu mesmo faço parte de um grupo que eu entrei pelo WhatsApp, que eu falei, vou entrar para divulgar algumas formações, né, do Reescritas e tal, e eu recebo, assim, diariamente, toneladas e toneladas de arquivos de PDF com sequências didáticas que não se configuram como sequências didáticas, né, que são só atividades ali sobre o mesmo tema. E aí, mesmo dentro dos autores, desse grupo de autores que partem desse princípio, né, sobre a sequência didática, há diferenças. Então, por exemplo, o Broncal, o Dawes e o Chanelly vão para eles são linguistas, então eles fazem uma abordagem seguindo esses princípios, mas focando na questão do gênero. Tem o Zabala, que vai mais para a questão dos projetos mais sociais, né? Os projetos mais integradores ali da escola e com um propósito social. Tem a Délia Lerner, né? Que vai pensando também na questão das práticas, mais focada nas práticas de linguagem. Enfim, vocês vão achar muitos autores, mas o que eles têm em comum, né? Que são atividades que são necessariamente vinculadas entre si,
Então, essa é uma ideia bem importante, vocês podem até colocar nos destaques, que são atividades que são vinculadas entre si, não é um monte de atividades sobre o mesmo tema, mas a atividade 2, ela tem a ver com a atividade 1 e ela se relaciona também com a atividade 3, né? Que há uma ordem nas propostas, na ordem das atividades, que faz diferença. Eu não posso pôr a 9 lá no começo. Se eu pensei uma sequência, eu não posso pegar simplesmente a atividade 9 e colocar lá no começo, porque faz diferença na lógica da sequência. Tem esse nome sequência, pensando numa coisa sequencial, não só um conjunto de propostas, mas que vamos pensar no termo, né? Que tem uma ordem, uma lógica. Nessa lógica, tem uma complexidade crescente, então ela vai ficando cada vez mais complexa ou vai se aprofundando mais. Então, por exemplo, numa sequência de seguir um autor para conhecer mais. Então, eu vou propor para os meus alunos seguirem a Eva Furnari, porque é uma autora importante, tem uma justificativa, ela é uma autora importante da literatura brasileira, ela traz uma porção de questões para a gente discutir e tal, é interessante para os alunos. Enfim, cada livro que eu for lendo dela e discutindo com os alunos, você vai falar, bom, mas não é mais difícil eu ler o Assim Assado e eu ler o Mandrake, né? Tem graus de dificuldade sim na leitura, mas vamos supor que o Assim Assado ou qual é o nome do outro? Não confunda, não tem um grau de dificuldade. Mas cada vez que eu for lendo livros dessa autora, a primeira vez que eu leio e eu discuto com meus alunos, eles vão poder conversar sobre determinadas coisas. Quando eu leio o segundo, ele vai ter aquilo que ele conversou no primeiro e ele vai poder vai usar aquilo para analisar a autora. Então, vai aprofundando a análise que ele pode fazer. Então, a sequência também precisa pensar nessa questão da complexidade, né, crescente ali das propostas. E, novamente, aqui a relação, né, que a relação meio que reforça essa ideia de estarem vinculadas. As atividades precisam ter uma relação entre elas. Pode passar, Cíntia. E o que é mais fundamental, né, na sequência é a clareza do objeto que se persegue, né? Voltando ali naquele outro slide, Cíntia, até eu coloquei de forma destacada, é que a gente precisa ter clareza, a gente e a criança, o que se quer com essa sequência? O que a gente vai aprender? O professor precisa ter não só aquela lista de objetivos lá da base ou do currículo da escola, que está falando isso, isso, isso. Não, tem que ser aquela coisa que alguém pergunta para você, mas para que você está fazendo isso? Né? E a gente poder responder, eu quero porque eu quero que meus alunos aprendam determinada coisa. E ter essa clareza vai nortear todas as atividades e todas as intervenções que eu for fazendo, né, ao longo. Eu estou na atividade 2, mas a minha intervenção, o que eu for propondo e do jeito que eu vou intervindo com a criança, se eu tiver clareza do que eu quero, vai nessa direção, na direção do objetivo. Se eu não tiver clareza, eu posso fazer intervenção de 1000 naturezas, né? Eu lembro de uma sequência que eu desenvolvi sobre coleção, logo quando eu estava começando a dar aula. Era coleção, as crianças traziam objetos para a gente colecionar. E a ideia era o objetivo era trabalhar a contagem, né? Estratégias de contagem para a criança poder fazer agrupamentos e nananã. E eu fui vendo, nossa, mas dá para trabalhar multiplicação. Nossa, mas dá para trabalhar a ideia do registro. Mas dá para trabalhar situações, problemas. Dá para trabalhar muita coisa, né? Os temas, as propostas, elas podem trabalhar muitas coisas. Mas se eu for atirando para qualquer lado, talvez eu não construa nada, sabe? Vai ficar um monte de experimentações. Eu não vou tendo esse aprofundamento, né? Então, e é uma coisa muito comum a gente pegar um tema que é potente, por exemplo, esse da coleção na matemática, e atirar para todos os lados, né? Pegar e explorar ao máximo, e aí fica o ano inteiro fazendo coleção e tal, e aí chega na hora de avaliar, a gente fala, bom, mas o que eu vou avaliar, né? Foi tudo ali
nessa sequência. Então, é importante da gente ter clareza para a gente se manter na linha ali. Pode passar, Cíntia. Aí eu fiz esse esquema, né? Só que é uma ilustração, esse esquema, para tentar representar um pouco essas ideias. E claro que toda representação assim, gráfica ela tem, né, seus limites. Então, uma ideia básica ali da sequência seria ela ter uma mesma temática, ou mesmo conteúdo que você vai trabalhar. Ela parte de uma proposição inicial, né, uma problematização, uma motivação ali para o tema e tal, que eu acho que a parte mais difícil, para mim, a parte mais difícil da sequência didática é quando a gente faz essa e depois a gente vai focar um pouco nessa etapa. Essa aqui das bolinhas seriam as atividades, e aí, primeira vez que eu fiz esse esquema, eu fiz um monte de bolinhas, só bolinhas simples. Mas eu falei, não, eu tenho que passar a ideia de que na etapa 2, eu precisei dar 1, né? Então, eu fui incorporando aqui essa cinzinha aqui no meio para representar 1. Na 3, eu preciso, né, ter passado por essas, e assim sucessivamente. Claro que não são caixinhas, né? Esses conhecimentos eles vão se interrelacionando, se ligando, tal. Aqui é só uma ilustração. E aí no final da sequência se tem uma instância de reflexão com as crianças sobre as aprendizagens. A sequência, ela não necessariamente ela precisa ter um produto final. Normalmente, quando a gente pensa em produto final, a gente pensa nos projetos. E qual a diferença de um projeto com produto final e uma sequência com produto final? No projeto com produto final, é o produto final, no projeto, o produto final, ele norteia as etapas. Então, por exemplo, eu quero fazer um sarau, né? Tem um sarau de aluno, com os alunos lendo ou recitando poemas. E a gente compartilha com os alunos. A gente tem um sarau da escola, tal. O que a gente precisa para fazer esse sarau? Então, todas as etapas do projeto, elas se relacionam com o objetivo de chegar no sarau. Tudo que a gente vai fazendo. Aí o aluno se desinteressou, você fala, não, mas como que você vai apresentar lá no sarau? Né? Você precisa treinar seu poema, porque o objetivo dele é aquilo, é o que norteia. Na sequência didática, ela pode até nem ter um produto final, né, concreto, mas ela chega no final da sequência, a gente fala, bom, a gente aprendeu tanta coisa, como a gente faz para compartilhar com as pessoas o que a gente aprendeu? Como a gente comunica? Pode ser um texto que eles ditem para o professor, pode ser um texto que eles escrevam, pode ser um livro que eles decidam fazer, um mural, pode ser 1000 coisas que eles possam fazer, pode ser uma exposição oral, né? Mas o que norteou não foi o que motivou, o que norteou não foi a produção, né? Foram ali os objetivos que eles estavam percorrendo. Mesmo que não tenha um produto, né, no fim, é fundamental a finalização da sequência. Ela não acaba ali na última atividade e pronto, acabou. Não. Tem uma situação de reflexão do que foi aprendido, de retomada, para ver se aquela sequência fez sentido para a criança, o que ela aprendeu e tal. E aí, eu tendo clareza, né, do que eu quero que meu aluno aprenda, eu vou pensar, partindo ali, o que eu quero que o aluno aprenda seria o meu objetivo, né? O que eu quero. Que aí eu vou olhar lá no meu currículo, né, no currículo da minha escola, o currículo da série, aí eu quero que ele aprenda isso. Quais são os assuntos mais favoráveis? Porque tem muitos assuntos, tem temas que são muito bons para trabalhar determinadas coisas e não são para trabalhar outras. Qual é o tempo que eu tenho disponível? Né? Às vezes eu tenho um tema que é super legal, que casa com o meu objetivo, mas ele é um tema que eu vou precisar trabalhar mais e eu tenho 2 semanas, vai acabar o ano, ou vai entrar de férias, ou vai começar uma outra coisa, então eu não tenho essa possibilidade, né? Senão vou ter que tratar muito superficialmente, e aí é melhor nem começar, né? Dependendo do que for. Se o seu objetivo é aproximar ou se é aprofundar, né? E outra coisa que a gente considera são os recursos que a escola tem, né? Então não adianta pensar um tema
que minha escola vou fazer a pesquisa sobre os animais do deserto. E minha escola não tem um livro sequer dos animais do deserto e não tem como comprar. E também não é um livro que os alunos tenham e eu não tenho. Falei, bom, vou começar um projeto que é sobre pesquisa, sem ter um material sobre, né? São decisões. Pode ser que a gente fale, não, a gente vai, a escola vai comprar um livro, a gente vai fazer a partir desse, aí no ano seguinte a gente consegue mais um, e enfim, mas é uma coisa que a gente tem que considerar também na decisão, porque não adianta propor algo super legal e depois não ter como fazer. E aí, aqui eu queria só ressaltar a importância dos temas permanecerem por um tempo. Então, a gente fez uma sequência esse ano sobre as crianças caiçaras. Fizemos a sequência, foi legal, adquirimos alguns materiais, entendemos o tempo, né? Fazemos ajustes, porque a gente faz uma sequência e todo ano todo tempo, depois que a gente fez, encaminhou com as crianças, a gente tem que fazer ajustes, né? Nessa sequência. E aí, no ano seguinte, é importante que a gente faça de novo essa sequência. A gente tem a oportunidade de repetir, porque a gente vai criando ali um acervo, tanto da escola, né, de materiais, quanto nosso, e possibilidade ali de entendimento, de aproximação, né, de aprofundamento do tema. E eu coloquei essa estrutura, né? Aqui seriam itens de uma estrutura de uma sequência, da documentação de uma sequência. E quando eu falo da documentação, eu estou pensando na documentação do professor, que bom, aqui está o planejamento da minha sequência. Então, eu começo com a fundamentação que vocês vão encontrar. E assim, quando vocês forem procurar aí pela internet ou materiais, vocês vão ver diferentes formas, diferentes estruturas. Aqui é uma que tenta juntar coisas que fazem sentido dos diferentes lugares. Vocês vão ver assim, às vezes em algum lugar chamado fundamentação, outras como justificativa, e até tem material que não tem essa parte, mas eu considero, né, e os teóricos que falam sobre sequência, muito importante essa parte da fundamentação, que a gente vai dizer por que esse tema é pertinente, né? Não só o objetivo que eu quero atingir, mas por que falar sobre caiçaras, a escolha desse tema, sobre crianças caiçaras, vai me ajudar a construir conhecimento com aquele objetivo. Na parte da fundamentação e da justificativa, eu vou relacionando ali, eu vou amarrando o tema com o meu objetivo de aprendizagem, né, o objetivo das crianças de aprendizagem, e com o contexto e tudo mais. Então, a fundamentação e a justificativa, ela é bem importante. Delimitar os saberes a ensinar. Então, tem ali sobre a comunidade caiçara. Eu vou passar, dependendo da faixa etária, dependendo do meu grupo, eu vou passar um pouquinho sobre cada, porque eu vou fazer uma apresentação, ou eu vou focar sobre um determinado elemento dessa comunidade caiçara. Eu vou focar nas crianças, eu vou focar no universo infantil, ou no universo do trabalho dessa comunidade. Eu vou fazendo recortes, porque se eu quero apresentar, vai ser uma coisa mais superficial. Mas se eu quero aprofundar, né? Aí eu vou fazendo recortes para me ajudar. Pode passar mais um. E aí, nessa parte de delimitação dos saberes a ensinar, é onde entraria os objetivos e as expectativas de aprendizagem que a gente vai lá na base curricular, no currículo da nossa cidade, da nossa escola, ver o que é esperado, né? E ali para aquela série, então, entraria nessa parte. Tem todo o bloco do planejamento das atividades, a definição do tempo, a bibliografia e os recursos. Então, quando eu vou organizar uma sequência didática, por exemplo, vou dar exemplo aí das crianças caiçaras. Eu não conhecia muito sobre, mas quando eu vou organizar, eu vou pensar as atividades, eu vou pensar as intervenções, o porquê que aquilo é legal e tal, eu vou pesquisando sobre, eu, professor, vou pesquisando. E aí, quando eu vou pesquisando, eu vou aprendendo e já vou coletando os materiais, né? Vou fazendo um banco ali de materiais, vou selecionando aqueles que são mais
pertinentes, aqueles que precisam de uma adaptação, vídeos que são interessantes para conhecer a dança típica do pessoal, imagens. Eu vou fazendo um banco ali que eu vou usando, né, como indicações. E claro que durante a sequência a gente vai, quando a gente desenvolve a sequência com as crianças, a gente vai trazendo outras coisas também. Mas no momento de produção da sequência, a gente já vai listando isso. E, por fim, os indicadores de aprendizagem e propostas de avaliação. Então, quando a gente documenta a sequência, é interessante a gente ver, bom, tendo em vista esses objetivos, o que vai ser um indicador? O que vai me mostrar que a criança, né, aprendeu daquele objetivo, né? Vai ser uma prova? Vai ser uma roda de conversa? Eu vou fazer uma roda menor, com poucas crianças, para poder, cada uma poder falar mais. Vai ser uma atividade ali no caderno, mas que a criança vai estar fazendo como uma atividade, mas isso vai servir para eu saber o que ela está pensando, o que ela avançou, o que ainda falta avançar, né? É importante nesse momento, no documento da sequência, a gente, nesse roteirinho, né, que é aqui, tá? A gente prevê o que será, quais serão os indicadores, André, de aprendizagem, certo? Pode passar, Cíntia. E aí eu achei que, dado aí o interesse do grupo, seria mais interessante, e dado o nosso tempo, né? Acho que quando eu planejei também, eu fui considerando, bom, o interesse do grupo, a proposta que foi feita para mim, que era de falar sobre sequências didáticas, e o tempo que a gente tinha disponível. E o recorte que eu fiz foi desse do planejamento das atividades. Julie, né? Oi? Não, deixa eu te falar. Eu acho que essa sua fala, né, desse desafio de preparar essa formação, coincide com várias colocações aqui no chat, de manter as crianças no centro do planejamento, como sujeitos ativos, né, na aprendizagem, e uma relação com o tempo também, como manter, então, esse interesse das crianças ao longo do tempo. Teve alguém, me desculpa, eu não me lembro mais o nome, mas que falou de uma sensação de uma repetição, né, da sequência didática poder ser algo muito repetitivo. Então, acho que agora, nesse bloco das características do planejamento, né, talvez você possa enfatizar isso. Tem gente que coloca sobre as múltiplas inteligências, né? Então, pensando no sujeito ativo, no processo de aprendizagem, considerando essas inteligências múltiplas, tá bom? As colocações vão um pouco nesse sentido. Obrigada, Cíntia. Bom, vamos ver aí, vamos ver como eu vou respondendo. Aí vocês vão destacando aí, falando para a Cíntia, falando aí no chat, se foi nesse sentido ou não que vocês estão esperando dessas respostas. Bom, a sequência didática, ela segue uma lógica parecida como do texto narrativo, né? Ela tem um início, um desenvolvimento e um fechamento. O início, pode passar, Cíntia. O início foi aquele que eu comentei que eu acho que é o mais difícil, né? Porque ele envolve ali a introdução ao tema, né? A motivação, o levantamento do que o aluno já sabe sobre o tema e sobre a prática envolvida. Eu acho que o início, ele é bastante, apesar de estar no início, ele é bastante central, ele é bastante nevrálgico ali, sabe? Ele é muito importante para manter e sustentar ali o interesse, né? Que até que alguém havia comentado, como manter o interesse ao longo da sequência. As sequências didáticas, acho que até respondendo um pouco isso sobre o interesse, a gente tem que tomar um cuidado, que às vezes a gente vai cair naquilo que eu fui falando, de trabalhar tudo que é possível naquele tema, né? E a gente perde o foco e também vai ficando chato, né? Eu já passei por algumas situações, assim, já vi algumas situações de sequências ou mesmo projetos que duram o ano inteiro. E para a criança,
é difícil para uma criança sustentar, para a gente mesmo, né? Pensar assim, bom, vamos manter um projeto, quero aprender violão. Como é difícil, né, a gente sustentar esses projetos de vida aí por tanto tempo, né? Às vezes a gente começa, faz e perde o interesse. Para a criança, um projeto tão longo é difícil, principalmente para quanto menor a criança, mais difícil. É complicado dela vislumbrar ali que aquilo vai ter uma conclusão, quando a conclusão está muito longe, quando o produto final está muito longe, que precisa muitas etapas, ela perde de vista essa dimensão, né? Mesmo na sequência didática. Então, a gente vai estudar sobre os animais, que é um tema que criança ama. A criança, eu também amo, é um tema, acho que é adulto, né? Quando começa a estudar sobre o mundo animal, é uma coisa fantástica e tal. Mas se a gente fica o ano inteiro só sobre isso, chega uma hora que cansa. Talvez tenha um ou outro que se mantenha né, interessado. Por isso que as sequências e os projetos precisam ter um tempo ali recortado, que considere o sujeito, que considere a faixa etária, né? Do ponto de vista pedagógico, também não é interessante ser projetos e sequências tão longos, porque o meu foco não é o tema. Quando eu penso assim, vou estudar os animais polares, eu não estou interessada que ele saiba sobre os animais polares, mas eu quero que ele aprenda determinados conteúdos que o tema animal polar é legal para isso. Tanto porque, sei lá, pensando, facilitar a pesquisa, significa, né, a pesquisa, quanto interessa para os alunos e tal. O tema animais polares, ele serve para determinadas coisas, mas não importa, né? Uma vez eu fiz um projeto que era sapo, rã ou perereca. E para mim não importava se a criança, do meu ponto, talvez algum biólogo ache ruim isso que eu vou falar, mas meu foco não era as ciências naturais, era os procedimentos de pesquisa em língua portuguesa. Para mim pouco importava se que a criança soubesse quantas patas, quantos dedos tem uma rã, né? A questão da metamorfose, mas pesquisar aquilo era favorável para que eles desenvolvessem os procedimentos de pesquisa, né? Então, se o tema ele está a serviço disso, mas à medida que eu trabalho um tema, eu aproximo a criança de muitos conhecimentos, né? Eu estou trabalhando o procedimento de pesquisa, mas eles aprenderam também sobre animais polares. Aí, no outro projeto, eu estou trabalhando outros procedimentos de pesquisa, aprofundando, sei lá, de localização de informação, de questões de discurso e tal, mas eu estou trabalhando com as crianças quilombolas. Eu vou ampliando o universo, né, de repertório de experiência das crianças quando eu vou trazendo outros temas também a serem trabalhados. E não fica tão maçante, né? É uma estratégia para não ficar tão cansativo o trabalho ou repetitivo com a sequência, elas serem mais pontuais, né? Perseguir aquele objetivo pontualmente. Vai lá. Aqui eu trouxe algumas ideias de como fazer essa motivação inicial, né? Que pode ser por meio da leitura de um texto, a gente apresentar um filme, pode ser uma apresentação no PowerPoint, por exemplo, né? Em que esse mesmo dos animais polares eu ia mostrando várias imagens dos polos. Começou assim, a gente apreciando, as crianças fazendo leitura de imagem, e aí a partir disso a gente foi se motivando ali para o tema, foi introduzindo o tema. Pensando ali, pode ser por meio de uma situação problema, de uma questão vivida na escola, pode ser por um projeto, né? Então, tem um projeto sobre feira de brinquedos, e aí uma sequência vai ser, que um grupo vai desenvolver, fazer a escrita dos convites para as pessoas irem no dia da feira. E aí, percebam que é uma sequência bem pontual, com objetivo bem claro, né? E aí isso aí é legal para as crianças das séries iniciais, né? Primeiro e segundo ano, dos anos iniciais, primeiro e segundo ano, para elas poderem pensar sobre a escrita, né? A leitura e a escrita, e ela vai fazer a escrita do... Então, dentro de um projeto, pode ter um bracinho que é uma sequência. Pode seguir aí, Cíntia. E aí eu trouxe
um exemplo, né, que é uma sequência de animais de hábitos noturnos. É uma sequência que vai fazer parte de uma coleção de e-books que o portal E-Docente vai lançar. São 5 e-books sobre sequências didáticas. Os 2 primeiros, o primeiro vai falar o porquê, a história, as ideias ali da sequência. O segundo vai falar sobre a estrutura, vai esmiuçar aquela estrutura que eu contei para vocês. E o terceiro, quarto e quinto e-books trazem exemplos, modelos de sequência. Uma das sequências, né, eles autorizaram que eu apresentasse aqui para vocês, apesar de não estar publicado, é esse de animais de hábito noturno, que eu trouxe só a título de exemplificação, para não ficar só na abstrato, né? Então, nessa sequência, a gente começa com a mobilização ali para o tema, né? A partir da leitura desse texto, desse pequeno texto, que é um texto que foi tirado aqui desse site, e ó, veja, foi adaptado, pensando na faixa etária, pensando nos objetivos da sequência. Então, começa com a leitura do texto, discussão sobre eles, e aí as crianças contando quais animais elas conhecem que são de hábitos noturnos. E a produção de uma lista coletiva ditada ao professor. Pode ir, Cíntia. Bom, ainda dentro desse bloco do início, com o objetivo ali, né, de combinar com as crianças o que a gente espera que elas aprendam, combinar os objetivos e as expectativas de aprendizagem, há 2 situações. Uma, que é de leitura de imagem em pequenos grupos, para que eles vejam imagens sobre os animais de hábitos noturnos, eles inseridos em diversas situações lá, né, no ambiente deles. Depois o registro, né, as crianças fazem um registro daquilo que vão aprender, e aí na sequência, como é uma sequência para segundo ano, mas que lá na documentação mesmo a gente destaca, ela foi pensada para segundo ano, mas ela serve para diversas séries, com as adaptações em relação aos objetivos. Vocês verem que a proposta ela pode ser replicada para outras séries, quando a gente vai pensando, bom, leitura de imagem é só para o segundo ano que faz? Não. Nono ano vai fazer leitura de imagem e vai ter um outro conjunto ali de possibilidades de fazer essa leitura, né? Aí o registro, e aí ela tem uma forma de encaminhar essa situação com crianças que ainda não estão alfabéticas, que é uma questão para os anos iniciais, né, primeiro e segundo ano, e uma devolutiva do professor, né? Quando as crianças vão listando ali o que eles acham que eles vão aprender, eles conseguem ter uma noção de um tanto, mas um outro tanto precisa da ajuda do professor ali para eles entenderem. E é natural que as crianças foquem na questão dos animais, né? Eu vou saber como que ele enxerga à noite, eu vou saber como ele caça. E aí o professor também vai trazendo nessa devolutiva aprendizagens relacionadas aos procedimentos de pesquisa, que são os objetivos, né, que fazem parte ali dos objetivos do professor. Do tipo, a gente também vai pensar como localizar a informação, a gente também vai precisar aprender sobre como acha num texto grande o peso de determinado animal, vai trazendo esse outro aspecto que é mais relacionado ao objetivo didático. Aí, num segundo momento, a professora faz a leitura desses registros também e organiza uma lista de expectativas, né? Devolve para as crianças e pede inserindo outras, né? E pede para que as crianças sinalizem o que elas compreenderam de uma cor, o que não compreenderam de outra cor. E aí, numa situação coletiva, o professor vai amarrando, vai explicando e vai fazendo ajustes e acordos, né, de forma coletiva. Isso para envolver as crianças no propósito ali, né, nos objetivos de aprendizagem. Pode ir, Cíntia. Ainda nesse sentido aí no início, né, para motivar para o tema, a gente propõe nessa sequência que eles assistam a um vídeo, né, na documentação.
faço essa sugestão desse documentário do Netflix, que tem vários episódios, aí o professor pode escolher, enfim, qual que vai apresentar, e aí as crianças têm um foco na hora de assistir o vídeo, que é uma prática interessante, né? Quando a gente dá um livro, um texto, vai ler para eles, ou eles vão assistirem, eles terem um objetivo antes, né? Não só responder no final, mas eles irem para o vídeo ou irem para o texto já com um foco. Então, eles tinham que fazer anotações ali sobre os animais, com o objetivo de saber quais outros animais têm hábitos noturnos, né? Para poder depois complementar aquela lista feita inicialmente. E isso vai trazendo, vai ampliando o repertório deles sobre o tema, para que eles tenham perguntas, né? O que eles querem saber, né? O que eles gostariam de saber sobre o tema. Pode ir, Cíntia. Bom, aí aqui na fase de desenvolvimento tem 2 blocos, né? Que seria da seleção de material, são 3 situações, né? Que são, dentro de cada uma dessas 3, que estão com cores diferentes, tem várias atividades. Então, uma começando com a seleção de materiais, depois a localização de informações específicas, né? E a outra ali relacionada à final, né? Relacionada à socialização das aprendizagens. Bom, então a gente aprendeu tudo isso, né? Vamos vendo que nessas situações, dado o objetivo do trabalho, está previsto situações de exploração, tanto em materiais físicos, ali, livros, quanto na internet, né? Porque a gente precisa ensinar as crianças a serem leitoras também nesse universo digital. E um momento para socializar. Bom, então a gente descobriu tudo isso, como a gente pode compartilhar, porque a gente faz pesquisa com um objetivo. Como a gente compartilha, né? Vai ser uma roda, vai passar nas salas contando, a gente vai fazer um podcast, a gente vai mandar áudio por WhatsApp, como que vai ser? Pode passar. E aí, finalizando sempre a sequência com uma situação de avaliação das crianças, retomando o percurso, né, que foi realizado. Eles podem retomar aquela lista e revisar, tirar animais que não são de hábito noturno, incluir outros, sinalizar o que eles aprenderam bem, que eles identificam. É importante envolver o aluno também nessa avaliação e não ficar, tipo, ele faz tudo e depois o professor diz se ele foi bem ou mal, né? Sinalizar, o próprio aluno poder refletir, olhando ali, voltando para as atividades, o que ele foi bem, o que eles aprenderam um pouco, o que eles gostariam de aprender mais, ou que eles precisariam aprender mais, que não aprenderam tanto, né? São todas ações para irem corresponsabilizando o adulto pelo processo de aprendizagem, mostrando que não está só na nossa mão. E aqui na avaliação, aqui eu fiz uma avaliação mais genérica, pensando no processo da sequência, mas daí tem as avaliações mais objetivas relacionadas aos objetivos específicos, né? Então, que o professor pode ir vendo tanto ao longo, né, da sequência, parte pelas atividades lá, né? Quando a criança faz um registro, ou quando ela vai pensar numa proposta de socialização, como que ela organiza, enfim, aí cada área, né, pensando ali na sua área, vai levantar instrumentos para ter notícias do que a criança construiu daquele saber e o que ainda ela precisa construir. Pode seguir, Cíntia. Julie, no chat aparecem várias perguntas sobre o tempo de duração, né, que eu acho que também está relacionada a manter o interesse das crianças no planejamento proposto. Para esse animais de hábitos noturnos, foi pensado um tempo, independente de conhecer o currículo de cada escola, um tempo de duração, ou você não faz essa... A gente pensou nesse daqui de um trimestre. Uhum. Um trimestre, como pensando nas atividades que a gente foi colocando ao longo, a gente achou, e que não é só esse tipo, né? Não é só animais de hábitos noturnos, tem
outras modalidades. Acho que é importante a gente destacar, quando a gente faz uma sequência, continua tendo, sei lá, situação de leitura literária, atividades permanentes, tem matemática, tem as outras áreas. Então, a gente considerou essa divisão. Mas, claro que, se o professor faz mais aulas, todo dia vai ter aula sobre da sequência, quando ele organiza o cronograma dele, o planejamento dele, se todo dia ele coloca, aí a sequência vai ser mais rápida. Lá na documentação tem a quantidade de aulas previstas, né? Mas que sempre, assim, a gente, quando faz um documento, a gente acha que vai ser. Chega na aula, uma criança ficou com dor de barriga, a gente conseguiu fazer só uma parte, né? A vida real vai impondo outros ritmos. Ou então o grupo teve mais dificuldade do que eu esperava, então vou fazer uma outra aula, ou o grupo demorou mais, ou foi muito rápido, né? Então, os tempos, eles não são também tão fechados. Pode passar para o próximo? Que eu acho que já é o momento da nossa oficina. Nosso tempo ficou super apertado, né? Eu não sei se eu me prolonguei onde eu não devia, mas, enfim. Vamos lá. Eu vou contar para vocês a nossa proposta de atividade, né? Eu tive um desafio aí que era, bom, vou fazer uma formação com tantas pessoas, é difícil abrir para discussão, porque daí algumas vão falar, outras não vão falar, não vai dar tempo, a gente ia ficar, e eu não ia conseguir passar isso ali, que era sobre as sequências. Então, eu organizei uma oficina para vocês, uma atividade, e um jeito que eu imaginei que seria possível de fazer essa retomada depois, né? Porque também uma outra coisa a gente vai para uma atividade, discutir no grupo e depois fica por isso mesmo. Como que faz uma retomada com tanta gente? Então, eu fiz uma proposta, conversei com a Almeida antes, a gente sabe que talvez não funcione 100%, então isso já é previsto, né, que algumas pessoas vão conseguir entrar nesses grupos, outras talvez não consigam, mas eu queria que todo mundo aqui se empenhasse bastante. Eu vou tentar esmiuçar como que vai funcionar. Então, vocês vão fazer atividades em grupos, em salas simultâneas. Algumas pessoas eu sei que já participaram de salas simultâneas e outras não participaram. Como funciona? Eu vou marcar aqui no meu computador e ele aleatoriamente vai formar grupos. Eu vou tentar colocar cerca de 25 grupos, porque quanto menos gente tiver no grupo, melhor para a discussão, certo? Na hora que fizer o grupo, você vai, que for já aqui, cada um vai automaticamente não, vai aparecer um negócio, um quadro aí no seu computador, e você vai ter que clicar para você poder ir. Aí você vai lá para a sua sala. Na hora que você chegar na sua sala, outras pessoas vão chegar também. Mas se não chegar ninguém, você já pode ir fazendo a leitura do documento, que é da atividade. Não precisa esperar todo mundo chegar, não precisa dar 5 minutos, porque senão não vai dar tempo. Então, você foi para o grupo, já vai lá e já começa a ler. Fala oi para quem estiver lá e já escolhe alguém para começar a ler. Ou você mesmo já vai lendo. Terminada ali, são 2 sequências. Cintia, abre essa atividade. Então, retomando, vamos lá no passo a passo, porque eu acho que eu me enrolei agora. A Cintia já vai mandar no chat para vocês esse link, tá vendo que ela abriu? Vocês vão abrir esse link antes de ir para a sala simultânea. Quando a Cintia abriu, vocês viram que abriu uma outra página aqui para ela. Lá em cima vocês veem outras abas, outras abinhas. Vocês vão abrir e vão ler esse documento, né? Onde está a atividade. No momento que a Cintia mandar no chat, vocês vão abrir esse documento e vocês vão voltar para a nossa reunião aqui no Zoom, porque o Zoom vai mandar vocês para outras salas. Chegando na sala com o seu colega ou sem colega, vocês vão ler esse documento. Então, a seguir, vocês vão encontrar documentação. Qual que é a atividade? De 2 sequências didáticas que tem como pano de fundo a festa junina na escola. O objetivo dessa proposta é de analisar 2 modelos bem diferentes. Um que se assemelha,
mais a perspectiva do trabalho realizado, com sequência didática que eu apresentei para vocês, e outro que é bem distante. Nesse momento, essa oficina está organizada em 2 momentos. A leitura dessas sequências e fazer comentários com os colegas, e depois a análise dessas sequências. O som está ligado de alguém, gente. Análise da sequência com preenchimento de um questionário. Esse questionário vai estar num link lá no final. Depois que vocês terminarem de ler, lá no final, vai ter um link que vocês vão clicar nesse link. A Cíntia está descendo ali, ó, tá vendo? Ó? Aqui. Aí, quando vocês clicarem, vai abrir uma página e aí vocês preencham essa página. Pode voltar lá em cima, Cíntia. Essa leitura, você fala, pô, Juliane, mas tem 10 páginas para ler. A ideia, eu quis deixar mais completinha, mas a ideia não é que faça uma leitura muito detalhada. Principalmente dessa outra aqui, que tem bastante imagem. Então, vocês dão uma olhada É para fazer aquela leitura mais rápida, não precisa ficar muito atento aos detalhes. Tentem controlar, escolha alguém para controlar o tempo. Vocês vão ter 15 minutos nessa primeira parte. E aí, conforme forem lendo, podem ir trocando impressões, certo? Terminou de ler, vocês vão ler a segunda sequência. Lembrando, é para fazer uma leitura rápida. Pode descer mais, Cíntia. A Escola Verde está aqui. Tem uma justificativa. Eu grifei algumas coisas para vocês focarem, né? O olhar ali, ó, o objetivo dessa sequência, né? Para vocês poderem passar mais rápido. Mas foquem a análise na atividade, né? O que a atividade está pedindo para os alunos. Que tipo de desafio os alunos têm, né? Para fazer. Depois terminou da Escola Verde, tem da Escola Lilás. E aí também, foquem lá onde eu já fui grifando para vocês, né? E vão ali para as atividades, fazendo uma leitura mais rápida, só para sacar o que é para fazer ali nas atividades. Leem ali o título, dá uma sacada no que é, e beleza. E aí vai para o formulário. Abre lá o formulário, Cíntia. Aí vocês vão lá no formulário, que já está aberto lá na sua abinha. Aí vocês vão preencher esse formulário aqui, que é uma análise. Esse formulário ajuda vocês a analisarem a sequência e eu saber o que vocês pensaram sobre para a gente poder discutir. O tempo é super curto, Cíntia já manda o link para eles. É importante que todo mundo abra esse link agora, né? Clique agora e já abra aí no computador o link com a sequência. É bem importante que vocês já abram isso agora. Todo mundo Cíntia já mandou. Cíntia já mandou. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto e aí tá uma música tocando. Precisa fechar o microfone. Aí, ó, cliquem. Todo mundo conseguiu clicar nesse link da Cíntia? Deixa eu ver aqui no meu... É importante que o link para as atividades, né, para as 2 sequências, vai ficar aberto, mesmo quando vocês forem encaminhados para as salas de trabalho em grupo. De toda forma, eu consigo mandar aqui pelo Zoom o link de novo para vocês, então não se preocupem. Chegou na sala simultânea, lá no seu grupo, já começa a fazer, porque o nosso tempo é super, super curto. E eu ainda me atrasei aqui. Então, eu vou formar. Se você ficou sozinho, começa a fazer. Não tem problema. A gente vai olhando aqui, qualquer coisa a gente vai mudando quem ficou sozinho. Mas vai fazendo... Se ficou sozinho, faz individual. Combinado? Vocês já estão vendo a minha tela? Estamos. Então, sim. Por meio do formulário, ele vai gerando para mim as respostas de vocês. Eu não sei se vocês conhecem também aqui, eu consigo criar uma planilha num arquivo do tipo Excel, relacionando todos os dados. Eu consigo ver depois a pergunta, cada resposta individual, né, que foi dada. E eu tenho aqui esse resumo
E aí esse resumo, ele vai me dando pistas, né, do que o grupo pensou, do que os grupos, né, de modo geral, que o nosso grupão aqui pensou na hora de analisar as sequências. Eu tenho aqui 21 respostas. Ela é pouco, né, se a gente pensar que são 140 pessoas. Eu não sei se algum grupo fez de forma coletiva. Sim, nós fizemos. Vocês fizeram coletivamente, né? Respondeu o formulário de forma coletiva, né? Sim, fiz Então, coletivamente. Tá. Isso também altera, porque tem gente que fez individual, tem gente que fez em grupo, então eu não dá para eu dizer que foram 21 respostas, né? Porque são 21 respostas, mas algumas representam 4 ou 5 pessoas. De todo jeito, é uma amostra, né? Que a gente pode conversar a partir dela. Então, na sequência 1 lá da Escola Verde, perguntava qual que era o objetivo da primeira atividade. E é que a maior parte das pessoas colocou, né, que seria de levantar os conhecimentos prévios, né? Outra parte, motivar os estudantes e apresentar o tema da sequência didática. Qual que era a atividade 1 que estava lá descrita? Então, conversar com os alunos sobre o que eles sabem sobre a festa junina, se já participaram, se já realizaram alguma apresentação, né? Então, pode ser, de fato, tá vendo que os alunos, aqui o que a gente pode ter certeza é que o professor aqui quer saber o que os alunos já sabem sobre, né, a festa junina, os exemplos que ele já teve, as vivências que eles já tiveram, né? Levantar o conhecimento prévio aqui como 50%, né? Selecionou, com certeza é. E também apresentar o tema, uma introdução, né, ao tema da sequência. Eu acho que quando a gente introduz e vai levantando o conhecimento, a gente motiva também. Mas o foco grande aqui, para mim, né, estava mais ali específico nisso, de saber o que os alunos já vivenciaram. Na Escola Verde, né? Como você acha que as atividades 2 e 3 se relacionam à proposta da festa junina? Então, a ideia lá das perguntas era ver se aquelas propostas 2 e 3, se elas servem para mobilizar o tema, se serve para avaliar os conhecimentos dos alunos sobre o tema, ou apenas usa o tema da sequência, mas não contribui para o objetivo da sequência, né? Qual que era a proposta? E a gente pode ir lá na 2 e na 3. Na 2, era aquela que tinha um trecho de um gibi, uma página de um gibi, de uma história em quadrinho, né? E uma série de perguntas, né? Que é um quadrinho da festa, sobre festa junina. E aí tinha a criança que responder se era fábula, um poema, uma história, em que data que é a festa junina, em que mês que é comemorada a festa junina, né? E aí, a partir do texto, fazer uma lista das comidas da festa junina, que aparece aqui, né, nesse trecho, nessa página. E a 3, que eu pulei, a 2 era a leitura e a 3 era responder isso. A gente pode considerar que ela mobiliza, porque ela usa o tema, mas ela não tem... Ela vai mobilizando, né? Ela vai trazendo a temática da festa junina, porque o tema da atividade é sobre isso, mas não fica muito claro ali por que essa proposta, qual a função dessa proposta no contexto, né, dos objetivos da festa, de trabalhar a festa junina. A princípio, assim, e aí depende muito de como o professor vai encaminhando e o que ele pensou, mas olhando, né, para essa atividade, ela traz a impressão de que ela usa o tema festa junina para trabalhar outros conteúdos, né? Trabalhar conteúdos de outra natureza. Ela usa o tema como um pretexto, né, como uma ambientação. Sobre a Escola Verde, quais atividades da sequência ajudariam o aluno a se envolver com a organização da festa junina, com os propósitos da festa junina,
né? E aí, aqui, essa pergunta do questionário, eu tinha como objetivo que vocês dessem uma olhada geral ali, né? Nas atividades, se tivesse uma passada de olho nas atividades, porque todas elas se relacionavam com a festa junina, com o tema festa junina. Mas elas não necessariamente ajudavam a pensar sobre não ajudavam a concretizar o objetivo, que é organizar uma festa junina, né? Se a proposta deles era organizar uma festa junina, no que ajuda a criança a pensar na questão da gramática? Se passar para o singular e passar para o plural. Eu até posso ter situações assim, mas do jeito que está proposto, ela está usando só o tema festa junina para trabalhar essa questão gramatical do singular e do plural, né? Não que essa atividade vai ajudar a chegar no objetivo do grupo. Pensando aqui, por exemplo, da cruzadinha, ou esse outro que é para marcar os elementos que tem a ver com a festa junina. Isso daqui, essa de contar, então, né, que tem 2 milhos, mais 3 milhos, quantos milhos, ou contar quantas bandeirinhas tem. Todos esse conjunto de atividades, eles vão usando o tema, mas eles não vão ajudando, elas não são essenciais para chegar no objetivo de organizar a festa junina. Uma coisa seria aqui, por exemplo, essa de matemática, que era de contar quantas bandeirinhas tem, uma coisa seria uma proposta do tipo, a gente vai montar a bandeirinha aqui, festa junina precisa de bandeirinha, a gente vai confeccionar as bandeirinhas, né? Quantas bandeirinhas a gente vai fazer, né? Quantas bandeirinhas cabem num varal? Então, a gente põe as bandeirinhas no varal. Couberam 20. A gente quer fazer mais varais desse tamanho, então a gente vai precisar de 20, e aí vai trazendo problematizações para as crianças, né? A gente tem que produzir para a sala, para a escola, 200 bandeirinhas. A gente já fez tantas. São situações envolvendo ali a matemática, o cálculo, pode ser situação de contagem, mas que está relacionada ao propósito do grupo, que é de organizar a sala para a sala ou a escola, relacionada ali à decoração. Ele está inserida no propósito, né, da sequência, e não isoladamente como numa folhinha ali de atividade que envolvia ali contar quantas bandeirinhas, quantos balões, quantas estrelas. Todas essas atividades da sequência da Escola Verde, elas usam o tema, e isso é uma coisa que eu quis destacar muito, porque a gente encontra muito material pedagógico na internet. Eu faço parte de um grupo, porque eu fui divulgar lá o meu blog, o meu Instagram, e eu falei, vou entrar num grupo aqui de professores do WhatsApp, que chama Materiais Pedagógicos. Todos os dias eu recebo milhares de sequências e atividades que você abre e não é sequência didática nessa perspectiva, é um amontoado de atividades com o mesmo tema, né? Então, tinha uma lá sobre o sapo. Então, tinha um monte de coisa sobre sapo, mas uma atividade não se relaciona com a outra. Vamos lembrar que a característica principal da sequência didática é essa relação entre uma proposta e a outra, para se chegar lá num objetivo. E aqui, nessa sequência da Escola Verde, que é real, né? Ela é uma coleção de atividades sobre festa junina, nesse tema. Mas que para eu poderia fazer essa atividade 7 sem ter feito nenhuma outra. Eu poderia fazer a 8 sem ter feito nenhuma outra. E vou dar uma olhada aqui. Cíntia, vê o chat, se tiver alguma pergunta que eu precise... Você acha que é importante parar agora, você me fala. Julie, Fala. Tem uma questão que é o do desafio do ensino remoto, né? Que todo mundo, de um dia para o outro, foi pego de surpresa, e a gente está aqui há mais de um ano nessa transposição, né? Então, acho que tem bastante gente que fala isso, pessoas comentando que entenderam que não é uma sequência, não é um conjunto de atividades, mas a nossa prática ainda é muito presa às folhas, às fichas, né? Às lições, aos exercícios. Então, tem um conflito aí em como fazer um trabalho sequenciado e cadenciado, né?
Sim. Acho que isso resume um pouco das colocações no chat. Tá. Eu acho que essa coisa do remoto valia um encontro à parte para a gente poder pensar sobre a sequência didática no ensino remoto, porque aí é um outro... Mas eu acredito que... acredito pela minha prática, tanto a minha, pessoal, quanto com outras professoras, de que o trabalho com sequência didática no contexto remoto, ele é mais que essencial. Porque as crianças estão longe da gente, porque a sequência didática traz um tema, traz um propósito do porquê estudar, senão, à distância, a gente vai ficando só com atividades isoladas, né? Mandando atividades isoladas. E com pouco sentido. E aí a criança está em casa, com um monte de coisa mais interessante para ela fazer. Ela vai parar para fazer folhinha de atividade que ela não sabe ler com CRE, não tem por que fazer, né? Então, o contexto remoto, e tem até algumas propostas de atividade, de sequências que a gente tem chamado de sequências didáticas rápidas, que é mais pontual, mais curtinha, né? Que a gente manda com orientação, né? Algumas orientações, inclusive, para a família, para motivar a criança, porque precisa ter sentido. Se a gente, distante, abrir mão do sentido de ler, escrever, ou calcular, ou de pensar sobre as propostas de ensino, acho que vai tornar mais ainda difícil trazer a criança. O meu filho mesmo, no ano passado, ele estava com um projeto lá de pesquisa de animais que ele ama, e aí ele ficou super motivado. Esse ano até a escola não trazia nada, era só atividades isoladas e tal, super desinteressado, né? Porque o tema, e aí a escolha do tema também, a gente tem que ser estratégico na escolha desses temas para conseguir trazer a criança para pensar sobre, né, para ela refletir, ela poder avançar e tal, ela precisa dessa ação, ela precisa dessa disponibilidade. Então, tem que ser algo legal, algo que a empolgue. Aqui na lista de palavras, nas características, né, da Escola Verde, muitas pessoas conseguiram chegar bem no ponto, né, de que atividades mecanizadas, que é um agrupamento de atividades sobre o tema, né, que vai pensando ali mais no conteúdo, não vai pensando nessa coisa mais transversal ali da sequência, atividades prontas, assim, no diálogo com o aluno, ela traz só o contexto do tema, né, e aí aqui algumas pessoas foram colocando incompleta, inadequada, superficial. E aí, se você acha que a sequência didática da Escola Verde não foi um bom modelo, escreva o que faltou, né? Se alinhar, aqui, ó, muito importante isso, se alinhar o objetivo proposto, né? Que era de significar a festa junina, não só ali os específicos lá da base que estão descritos, mas o que ele se propõe era ajudar as crianças, o comunicativo ali era fazer atividades para que as crianças pudessem significar a festa junina, né? Então, vamos lá. Faltou diálogo com os alunos, faltou interação, enfim. E agora, sobre a Escola Lilás, né? Aqui a gente vê, né, no gráfico que as atividades todas, elas ajudam, de modo geral, ó, todas as atividades, elas vão se aproximando ali nas respostas, acho que vocês pegaram bem, ao objetivo da sequência, ao propósito da sequência. A 10, que é mais voltada à avaliação, né, ela realmente vai tender a ter menos relação com o objetivo, porque aí o objetivo já teria se concretizado, mas a gente pensar que faz parte também, né, quando a gente trabalha com as sequências didáticas, é que as crianças também se apropriem do processo de aprender, né, e que ele poder avaliar depois se ele se aproximou, não se aproximou, se é preciso retomar em algum outro momento, é uma prática interessante. Sobre a Escola Lilás, pensando no que conversamos, que está bastante alinhada, né, porque ali é um recorte. Eu ia mandar para vocês nessa atividade, e na hora que eu vi, eu falei, não, estou escrevendo um projeto que eu estava enviando. Aí eu fui lá, fiz um recorte, né, da situação de dança, né, porque fazer a festa junina tinha lá uma etapa de pensar comida, tinha uma etapa de pensar as músicas, tinha um monte de coisas, né, e eu falei, não, a sequência didática, ela vai ser um recorte,
Então, que no caso era de fazer um recorte para dança, né? E aí ele está bem mais alinhado com essa perspectiva que eu fui apresentando aqui das sequências didáticas. Julie, Oi. também tem uma colocação no chat sobre isso, que é uma sequência, uma sequência didática, ela pode derivar de um projeto da escola, né? Um grande projeto. Tá pode ser um braço de um projeto. Até lá no começo eu dei o exemplo da feira de trocas, né? De brinquedos, que era um projeto que era da escola, e aí um braço dele, as crianças de primeiro ano que foram fazer os convites, porque para as crianças de primeiro ano, a produção do convite ia ser bacana, para pensar escrita, para pensar um monte de outras coisas, que para o quinto ano já não era mais um desafio, o quinto ano pensou uma outra parte da sequência. Quando a gente consegue fazer projetos assim, que são da escola, claro, vai trazendo... Para que a gente faz isso? Porque vai trazendo mais sentido para as aprendizagens, né? Vai motivando mais. E por que é importante fazer sentido? Porque vai motivando a criança a curiosidade dela e ela agir e aprendendo, porque a aprendizagem está na ação. Percebem que uma coisa vai retroalimentando a outra. Cíntia, você quer voltar lá para apresentar o restante? Eu acho que aqui vocês captaram super a ideia, né, de que uma característica da escola Lilás, né, que é voltada à pesquisa, as crianças vivenciam mais, todas as atividades tiveram a participação do aluno, não foi só fazeção, né? E, de novo, eu quis trazer esse exemplo ali aquele da Escola Verde, ele é importante, é o que a gente mais acha quando a gente procura em sites, por aí circulando, em blog de educação, a gente vê esse tipo de sequência didática, esse tipo, às vezes mais disfarçado, mas a gente tem que tomar cuidado, que a maioria das propostas são um amontoado de atividades sobre o mesmo tema, tanto de projeto quanto de sequência. E aí o que eu queria que vocês saíssem daqui com essa ideia de que o trabalho com a sequência, ela envolve essa lógica interna, né? Com a sequência, com os projetos, e trazendo sentido para o aluno, envolvendo o aluno ativo nesse processo. Deixa eu dar uma espiada aqui no chat também. Bom, pessoal, a gente já passou aqui um pouco do tempo. O do remoto é um assunto bem interessante para a gente pensar também junto, cada vez mais junto, porque não tem uma solução que vai servir para todos, porque as realidades são muito diversas, mas eu queria que vocês saíssem também com essa questão, né, de que o ensino remoto, ele deixa a gente longe dos alunos, eles longe da escola, então é mais difícil a gente ter ali o controle de que eles estão interessados, a gente motivar com a nossa motivação, a motivação do grupo, a interação com os colegas, tudo isso faz muita falta. Então, uma coisa que a gente pode se agarrar são bons temas e a criança ver sentido naquilo. Ela sentir vontade de, deixa eu pegar alguma informação aqui sobre o beija-flor, porque eu quero saber mais sobre o beija-flor, eu quero saber o que a onça come, né? Temas de animais encantam muito os pequenos, né? E grandes também, eu adoro particularmente, mas temas de ciências sociais, temas da realidade deles, sobre o coronavírus, né? Sobre mil coisas aí, sobre brinquedos, há uma porção de temas que vão servir para engajar as crianças interessá-las, porque é o que a gente pode fazer agora, né? E aí eu trouxe essas duas dicas, queria deixar de dica aqui para vocês. Primeiro, aquela que eu já falei antes, logo mais o portal eDocente vai disponibilizar os e-books sobre sequências didáticas, são gratuitos, que são 2 e-books falando mais teoricamente de onde veio, como que surgiu, como se estruturar a documentação, e aí os outros, o 3, o 4 e o 5, são exemplos de sequências, né, documentadas, não tem ali atividade para aluno, que também é uma diferença dessas duas, né, da Lilás, não tem atividade pronta ali para o aluno, né, tem uma orientação do foco da proposta, depois o professor
vai organizar do melhor jeito para ele e para o grupo dele, que também pressupõe um protagonismo do professor, ele não é só um aplicador na atividade da sequência Lilás, né, que foi um ponto que eu esqueci de comentar. Como está estourando o tempo aqui, eu já só queria finalizar dando de dica, para vocês ficarem atentos lá no portal, porque vai ter esse material. O governo do estado de São Paulo produziu alguns materiais a propósito da recuperação das aprendizagens por conta da pandemia, que chama Aprender Sempre. E ele está organizado por sequências didáticas. Então, cada volume tem de 1º a 9º ano e estão organizados por sequências didáticas. Se eu não me engano, são 5 sequências por volume de língua portuguesa e de matemática. Eu acho que estão produzindo também de outras áreas. Tem bons modelos, tem outros que não são tão bons. No site vocês encontram a versão do professor, também com as orientações. E aí eu até conversei com a Almeida, se seria legal indicar, porque é de outro estado, sei lá, né, se pode. E ele falou que tudo bem para fazer a indicação, mas uma preocupação, né, minha, nossa, é de que não é simplesmente para replicar, porque é para olhar, mesmo com os professores dessa rede, né, que tem usado esse material, a gente tem, nas formações, falado que esse material é para eles olharem com crítica, ver o que serve para eles, para inspirar a fazer outras propostas, né? Olhar ali uma estrutura e falar, não, mas eu vou fazer isso com outro tema, eu vou fazer isso com outro conteúdo, vou fazer essa daqui é legal, mas eu vou fazer com outro grupo, né? Fazendo esse tipo de uso crítico do material, né? Tanto para os professores dessa rede, aí como para vocês também, mas como vocês haviam pedido alguns modelos, eu acho que ali pode servir. E logo mais, a Isis Nogueira, aqui no final do mês de maio, ela vai fazer esse bate-papo falando sobre as sequências didáticas nos anos finais do Fundamental 1, 4º e 5º ano, especificamente, experiência que ajuda a ler e a escrever melhor. E aí fica o convite para vocês, se vocês entrarem aí no Instagram ou no blog, aí vocês vão ter mais informações sobre. E aí, só para finalizar, né, acho que foi o objetivo assim, dessa formação trazer uma possível estrutura e os elementos que compõem uma sequência didática, mas aí é importante destacar que a gente aprende a fazer material didático, né? As crianças aprendem a ler, escrever, lendo e escrevendo, e a gente aprende a produzir material didático à medida que a gente enfrenta o desafio de produzir esses materiais, fazendo versões preliminares, buscando referências, discutindo, refletindo com os colegas, experimentando, revisando criticamente à luz, né, tanto da experiência vivida quanto dos textos que a gente foi lendo. É esperado que nas primeiras vezes que a gente produz as sequências, né, elas tenham problemas, né, que apresentem... Só consigo apresentar alguns dos aspectos que eu fui apresentando aqui, contemple um aspecto, não contemple outro. E aí, conforme a equipe vai avançando ali nas suas reflexões, né, sobre a elaboração e o desenvolvimento da sequência, outros elementos ali daquela estrutura, eles podem ser contemplados. Então, a gente não faz sequência bem feita, nota 10 de primeira, né? E nem de segunda, nem de terceira, mas é a gente fazendo, experimentando, revisando, refazendo, né? Revisando à luz da experiência e daquilo que a gente foi estudando, né? E aí, resumindo, para a gente poder promover uma experiência escolar com sentido e cumprir com os propósitos essenciais da educação, para formar um sujeito crítico, atuante no seu meio social, é preciso a gente pensar em propostas que sejam articuladas entre si, que tenham uma crescente de desafios e que ofereçam ali para os alunos oportunidades diferentes de se aprofundarem, né, naquilo que eles estão se dedicando, naquilo que eles estão estudando. É preciso perseguir uma temática ou um conteúdo, é preciso que o aluno saiba onde ele vai chegar com aquilo, é preciso propor situações que considerem a ação inteligente da criança que está aprendendo, né, e do professor também, para que a gente possa desenvolver esse tipo de ensino, as sequências didáticas são um bom recurso.
Desculpa pelo tempo que eu passei aqui. Alguma dúvida, se vocês quiserem seguir conversando, se querem receber algum modelo, enfim, de sequência, pode entrar em contato, né? Estamos aqui disponíveis, estou aqui disponível, né? E muito obrigada. Eu estou aqui na Secretaria de Educação, aqui na sala do CRPE, então nós levaremos desse encontro muitas aprendizagens. Eu vou citar uma que eu considero que foi significativa para mim. O mais importante na sequência didática não é só seguir passos, mas colocar o sujeito, o aluno, em um movimento significativo e real de aprendizagem. Então, eu acho que isso aí foi uma coisa muito interessante na sua aula de hoje, né? E que nós devemos ter o objetivo, e a sequência didática ela traz o tema, o propósito, e como resultado nós temos a aprendizagem prazerosa dos alunos, né? Então, eu quero te agradecer por essa exposição, muito interessante, né? E a metodologia que você usou para abordar o tema, sequência didática. Agradecer a Gisele, né, que é representante das editoras Scipione e Saraiva, que articulou essa formação. A Cíntia Fondora Simão, né, que é um sobrenome diferente, viu, Cíntia? Contribuiu bastante compartilhando os materiais. E aos professores, né, que estão aí nessa sala. Então, agradecemos vocês, professores, pela participação, porque sem vocês não teria razão do nosso trabalho aqui com a formação continuada. Então, um abraço a todos e muito obrigada. Fiquei muito contente, depois queria essa fala aí da Maria Isabel, que eu fiquei arrepiada aqui, fiquei até emocionada. Eu costumo brincar, né, costumo dizer que sempre que eu vou fazer uma formação, o meu desejo como formadora, mais do que ficar transmitindo conteúdo, porque conteúdo se a gente tem vontade, se a gente gosta, né, a gente vai atrás, a gente se disponibiliza de várias formas, mas que o meu pequeno objetivo, assim, como formadora, é tentar fazer brilhar os olhos, né, do professor que assiste, que está refletindo junto, né? É o meu grande desejo, assim. E aí eu vi alguns comentários, eu vi a participação, né, de todo mundo, me emociona bastante. E fico bem, bem contente. Foi um prazer estar com vocês. Fico muito agradecida pela oportunidade. Gostei muito de conhecer aqui a rede de Divinópolis, né? E aí seguimos nesse encontro.